Olá, queridos irmãos. Vamos dar mais um início a mais um vídeo do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Já fizemos o capítulo 1 todo. Agora vamos para o capítulo 2. O oleiro e o barro. Nós somos o barro, e tu, nosso oleiro, e todos nós a obra de tuas mãos. Isaías 64, 8. Quando estamos passando por uma crise em nosso casamento, é muito fácil localizar no que nossos maridos estão fazendo conosco. Enquanto você fizer isto, irá somente debater-se e nunca chegar à vitória. Nós aprenderemos que nossos maridos não são o nosso inimigo. Ganhe sem palavras. Vamos aprender nesse capítulo que Deus muitas vezes não está mudando o comportamento de nossos maridos, porque Deus está usando as coisas que eles estão fazendo como torno do oleiro em suas mãos, para moldar-nos mais à sua imagem. De qualquer forma, se reclamarmos que preferíamos que ele usasse outra coisa ou outra pessoa, mas não nossos maridos e nossos casamentos, como seu torno, vamos vagar no deserto por anos, contender com seu Criador? Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Isaías 45, 9. Deixe Deus ser Deus, ao invés de reclamar sobre como ou quem ele usa para provocar-nos a finalmente buscarmos a Deus para transformar-nos. Louve-o por sua fidelidade. Ele está determinado a transformá-la em um lindo vaso, pronto para o seu uso. Mas você não entende. Muitas mulheres me dizem: quando tento confortá-las ou encorajá-las, que eu simplesmente não compreendo. De muitas formas, eu compreendo, embora estejam certas de que ninguém, exceto Jesus, realmente compreende. Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artifício: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: não sabe. Isaías 29, 16. Fale com ele acerca de sua situação e permita que ele dê-lhe paz. Ele sabe o que é melhor para você, então trabalhe com ele. Você está em suas mãos. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18, 6. Não é reconfortante saber que você está nas mãos de Deus? Embora seu marido possa dizer que ele não se importa, ou tratá-la como se não se importasse, o seu Deus se importa. De quem mais você precisa? A verdade é que seu marido se importa. Meu marido Dan compartilha no vídeo número 4 a verdade sobre o que o seu marido está realmente pensando e sentindo. A prescrição de Deus. Deus tem uma prescrição para curar uma nação ou uma família. Ele diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Deus disse que se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos sua face e não a sua mão, e nos convertermos nos nossos maus caminhos, então ele irá ouvir-nos, perdoar-nos e sarar-nos. Ao invés disso, andamos segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1:1. Confiamos no homem. Jeremias 17:5. E agora sofremos as consequências. Cura superficial. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Jeremias 8:11. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6:14. Ao invés disso, devemos morrer para nós mesmos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e
ressuscitou, segundo Coríntios 5:11. Somente os humildes. Humilhe-se. Pessoas determinadas e arrogantes compreendem a palavra de Deus sem o Espírito, mas para conhecermos a mente de Deus necessitamos de humildade. A humildade será testada. O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. A humildade irá salvá-la. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Jó 22:29. A humildade fortalecerá seu coração. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Salmos 10:17. Somente os humildes serão exaltados. Depois dos tronos, os poderosos elevou os humildes. Lucas 1:5-2. Somente os humildes receberão a graça que necessitam. Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4:6-10. A humildade é enraizada no Espírito. E, finalmente, sede todos harmoniosos, compassivos, fraternais, bondosos e humildes no Espírito. 1 Pedro 3:8. Sua falsa humildade será manifesta em sua atitude autoconfiante, arrogância espiritual. Quase a metade dos que vêm ao nosso ministério procurando ajuda para a restauração dos seus casamentos exibe arrogância espiritual ou autoconfiança. Isto é o que chamo de espírito farisaico. Mulheres, isso é tão perigoso. Isso impedirá Deus de mover seu casamento em direção à restauração, e é o que está realmente dirigindo seu marido para longe. Deus mostrou-me em sua palavra que Jesus foi duro, crítico e opôs-se a somente um grupo de indivíduos, os fariseus. E eu fui um deles. Existem muitas mulheres cristãs que fingem ser espirituais no exterior, mas são imundas no seu interior. Existem tantas mulheres que olham para os pecados de seus maridos, embora sejam negligentes para enxergar a trave em seus próprios olhos. Mulheres, esta fui eu. Eu via meu marido e seu pecado de adultério. Entretanto, ninguém podia ver minha controvérsia, minha falsidade ou minha arrogância espiritual. Os outros viam, e eu mesmo via, a mim como a pobre vítima que foi abandonada e traída. Mas eu, em minha justiça própria, estava desejando perdoar. Era eu quem estava desesperadamente tentando manter unida nossa família falida. Era eu que estava esperando de braços abertos para perdoar meu marido, o pecador. Quando ele voltasse aos seus sentidos, arrependendo-se e voltando para casa vindo do exílio. Escriba fariseu, sepulcro caído. Se você pode identificar-se com essa mentalidade pecadora e orgulhosa, se esta é você, vou implorar que curva-se sobre seu rosto diante de Deus e peça a Ele para purificá-la dessa atitude, que não só inibirá a restauração, como também colocará você em uma posição e um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Ore. Comece orando o Salmo 51, 2, 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Há muito mais sobre oração nos últimos 2 capítulos deste livro. Busque a sua face, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, 2 Crônicas 7:13. Buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente, 1 Crônicas 16:11. Busquem a minha face, estando eles angustiados de madrugada, me buscarão, Oséias 5:15. Eles estavam radiantes, olharam para ele e foram
iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34, 5. Busque a sua face, tantos busca as suas mãos, o que ele pode fazer por mim. Mas aquele que busca a face de Deus herdarão todas as coisas. Converta-se dos seus caminhos maus. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. 2 Crônicas 7:13. As escrituras não são somente para a mente, são para o coração e para a vontade. Para observar o real impacto das escrituras, temos que render nossas vidas, nossa vontade e orientação do Espírito. Temos que estar disposta a nos superar. Temos que render frutos para Ele. Obedecer é melhor que sacrificar. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15, 22. Você sabe as coisas certas a fazer, apesar disto, você não a faz. Obedeça. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Tiago 4,17. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Estar cheia do Espírito Santo permitirá que você ande no Espírito, não no pecado ou desejos carnais. Peça a Deus para enchê-la com seu Espírito Santo agora mesmo. Eu porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Ezequiel 36, 27. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Ore, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. 2 Crônicas 7,13. Não curso de encorajamento no mistério restaurar. Todas as mulheres cujos maridos estão com outras mulheres, a OM, oraram para que os úteros delas fossem fechados. Todos foram fechados, menos um. Deus usou essa criança como uma ferramenta para consertar esta família. Nós sempre podemos confiar em Deus para fazer com que qualquer coisa se transforme para o nosso bem. Se sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Qual é a condição necessária para ser ouvida? Adeque seus desejos à sua vontade. A promessa de Jesus é baseada nessa condição. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 7. Quando o seu coração descansa em Jesus, somente a sua vontade é centrada na vontade dele. Você está realmente fazendo dele o seu Senhor. E saber a sua vontade é saber a sua palavra. E a sua vontade que seu casamento seja curado. Ele odeia o divórcio e nós devemos ser reconciliados. Porém, ele tem condições. A condição para toda a bênção, cada promessa dada por Deus tem uma condição para aquela bênção. Muitos clamarão uma parte das escrituras. Embora omita as condições, ou façam vista grossas a elas. Condições. Crer no Senhor Jesus Cristo, promessa, e serás salvo. Condições. Deleita-se também no Senhor, promessa, e te concederá o desejo do teu coração. Condições. Educa a criança no caminho que deve andar, promessa, e até quando envelhecer não se desviará dele. Condição. Primeira, daqueles que amam a Deus. Segunda, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Promessa. E sabemos que todas as coisas que tribuam juntamente para o bem. Suas lágrimas são preciosas para ele. Para quem choramos? Os homens parecem detestar nossas lágrimas, porque eles não sabem o que fazer quando uma mulher chora, e porque a mulher tem usado as lágrimas para manipulá-lo. Tantas vezes como ele mantém-se à distância, o fato de que Deus é Deus ciumento e de que essas lágrimas pertencem a ele. Pode ser, às vezes, a razão para a indiferença de nossos maridos às nossas lágrimas. Então chamarás, o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui.
Isaías 58, 9. Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós. 1 Samuel 7, 8. Essa vitória pode demorar mais a ser manifestada na carne, esperando pelas coisas que não se veem. Isso precisará da nossa fé em Deus. Clame a Ele somente, não a seu marido. Somente Deus tem o poder para transformar a sua situação. Minhas lágrimas. Já estou cansado do meu gemido e toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com minhas lágrimas. Salmo 6,6. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Salmos 42, 3. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56, 8. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126, 5. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com Jesus e com choro e com pranto. Joel 2,12. Lágrimas, choros e gemidos. Você deve encontrar e escrever passagens das Escrituras que irão ajudá-la a entender a sinceridade de coração necessária quando clamamos a Deus, especialmente pela salvação de nossos maridos e por um casamento quebrado ou problemático. Enquanto você as lê, marque aquelas que mexem com o seu coração e memorize-as durante seu período de oração, de joelhos diante de Deus. Nós fomos convocados